Olá! Mais uma vez, uma alegria receber você aqui no podcast Pontos e Vistas da OAB São Paulo. E hoje nosso convidado muito especial é o advogado especialista em direito tributário, presidente da ANJL, Associação Nacional de Jogos e Loterias, doutor Plínio Lemos Jorge. Muito obrigado por vir até a OAB participar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês e um prazer revê-lo. Fazia tempo que nós nos encontrávamos e nos encontrávamos nesse momento interessante da nossa política, interessante do nosso momento de jogos, é o que a gente vai falar um pouquinho. Obrigado pelo convite. Para quem não sabe, eu e o Dr. Plínio já trilhamos caminhos, né, na luta pela democracia, pela OAB. Enfim, participamos de campanha mesmo da OAB, para ser um pouco mais direto. Alguns movimentos, né? Que aliás é muito importante. Aqui eu sempre digo, e já falei isso em momentos oficiais, seja nessa gestão ou nas passadas, a OAB, como ela tem uma posição diferente da política partidária. Ela é uma casa da efervescência política, por isso que aqui não pode ter política partidária. Exatamente. É algo que a gente tem que sempre evitar totalmente, para que a gente possa ter essa independência para criticar quem quer que seja, que aliás é o papel constitucional da OAB e a postura do advogado, né? Com certeza. Acho que nós temos que ter a nossa liberdade para ocuparmos espaços e darmos a nossa opinião, né, independente de posição política. Eu sempre digo, quem me pergunta qual é o seu partido, eu não tenho partido. Nós temos a advocacia no sangue e nosso trabalho, isso que é o mais importante, né? Eu acho que vou botar só mais um pouquinho mais perto, assim, ótimo. Tá bom? Plínio, vamos falar sobre jogo. Vamos. É uma coisa meio que, assim como alguns assuntos muito polêmicos no Brasil, o jogo também não escapa. Exato. Sempre tem aquela coisa de que, agora nós estamos vivenciando no Congresso Nacional, debates sobre isso. Inclusive com uma certa frustração de alguns pastores que hoje são líderes políticos. Não que um pastor não possa ser líder, um advogado o é. Por que o pastor não pode? Mas criticando uma bancada pró-jogo, que essa postura é uma postura anticristã, que é algo demonizado. E sempre vem aquela história que o jogo em si, seja um cassino ou uma casa de apostas legalizada, claro, tudo legalizado, nós estamos falando em legalizado, que isso traz prostituição, drogas, o pior cenário possível da sociedade. Assim, conceitualmente, por que tem esse preconceito, se é que é um preconceito, ou se você concorda com isso? Então, eu fiquei fazendo uma reflexão sobre o motivo dessa pauta, que a gente chama de pauta de costumes, e essa defesa árdua de que o jogo é contra os bons costumes. E na minha reflexão eu identifiquei o seguinte: quando nós tivemos a proibição dos cassinos no Brasil, há quase 70 anos atrás, a justificativa do presidente do dia para a noite proibir a atividade foi que era contra os bons costumes e nosso sentimento cristão no Brasil. Ele escreveu isso? O decreto dele foi isso. Que então, presidente assim, foi esse? Getúlio, não? Não, foi... tá lá para trás. Eu estou tentando lembrar aqui que eu confundo Vargas e depois... Não tem problema. Mas eu vou lembrar daqui a pouco. É interessante isso. E ele, no decreto dele, ele disse que o país não permite, porque é um país de bons costumes, católico, e ele parou aí. Mas por quê? Aí eu fui também fazer uma reflexão, o motivo disso. No cassino lá atrás, você não podia ter propaganda de cassino, era proibida a propaganda de cassino. O meio dos cassinos atraírem o público era com shows, com eventos, com festas. E talvez, a gente não estava lá para saber, mas talvez, como tínhamos 71 cassinos em operação no Brasil, talvez alguns deles tivessem esse tipo de atividade, mas não era atividade no jogo, era atividade correlata dentro para atrair pessoas para jogar. Então pode ser que aquilo ali deixou uma margem, margem para dar essa interpretação que o cassino, que o jogo era contra a igreja. E aí tem uma justificativa que o presidente deu essa decisão baseado muito na solicitação da esposa dele, a dona Santinha. A dona da esposa eu lembro, do presidente eu esqueci, mas eu vou lembrar. Então, assim, eu identifico que a margem do cassino podia ter esse tipo de atividade, o que propagou para o jogo. Porque o jogo em si, ele é uma atividade que a gente diz que é uma atividade
de brincadeira, é uma atividade que a gente vai se divertir, uma atividade que a gente está ali para tirar um pouquinho de lazer, como o pessoal diz. Então, a atividade em si, eu não acredito. Tá? O entorno pode ser que lá atrás tinha, isso aí veio até hoje trazendo para as nossas gerações esse estigma. Não querendo fazer nenhum tipo de trocadilho, mas a Dona Santinha, ela representava um sentimento um pouco mais generalizado à época do brasileiro, mais conservador, enfim. Mas isso permanece até hoje, né? De uma certa forma. Isso, você acabou de dar um dado objetivo. O jogo, na época, era acompanhado de outras atividades. Exato. Que poderiam, de uma certa forma, contrariar um sentimento cristão. Eu digo poderiam, exato, porque tem muita gente que interpreta o cristianismo de diversas formas. Exato. Eu não vou entrar nessa pauta porque não é nossa. A minha pergunta é mais dentro desse sentimento objetivo. Ainda, além da questão da fé e do cristianismo, quais são os outros entraves para que as regulamentações ou o jogo seja encarado de uma maneira um pouco mais profissional? Porque existe a loteria oficial. Quanto que o governo não arrecada com a Sena, com a loteria esportiva? Por que isso não é delegado para o privado? Olha, eu acho que essa delegação para o privado, ela aconteceu recentemente em 2018 com o presidente Temer. Aconteceu, então. Hoje está delegado. Hoje está delegado para o privado. Até então, isso ficou na mão do Estado, para o Estado gerenciar as loterias. Talvez por conta daquela proibição dos cassinos. E o Estado centralizou mais uma vez. A atividade do jogo, ela em si, ela não está ligada diretamente à pauta contra os bons costumes, à pauta religiosa. Desde que ali não tem o viciado. Então, assim, muito também do que a gente vê de empecilho, de pessoas contrárias ao jogo, é por conta dos viciados. Mas o viciado hoje, ele representa, nos dados estatísticos americanos, 0,5% das pessoas que jogam. Se a gente transformar isso em dados de população, nós estamos falando de menos de 0,2% da população. Existe o viciado. E na legislação isso vai ser tratado. Então, assim, é uma preocupação, mas já também é um dever das casas de apostas, das bets, chamadas bets, para tratar esse viciado. Então pode ser também que isso aí tenha um pouquinho de história, sabe? Aquela história, não sei se você já ouviu quando você era criança, todo mundo tinha alguém que perdeu tudo no jogo, do baralho. Eu tenho um baralho. Tem um advogado famoso. Um advogado famoso, criminalista, que perdeu muita coisa no jogo. Então, assim, tem esse estigma também que a gente está tentando desmistificar. Então, mas ainda que esse dado estatístico possa ser diferente, vamos presumir, tem muita gente que inclusive fala que não existe o vício, existe o viciado, né? Porque senão você vai beber até cair, você vai comer até explodir. Você pode ser viciado, mas o vício em si, isso é uma outra questão. Agora, o governo não fatura com os viciados, por exemplo, em cena esportiva? É uma aposta do governo federal. Foi bom você ter falado isso. Essa pesquisa também disse o seguinte: quem é viciado em jogo também é viciado em outras coisas. Então esse vício nunca vem sozinho. Então às vezes ele é viciado em álcool, viciado em outras atividades. Então esse vício vem junto. Nós já temos que tratar o viciado de uma maneira geral. Então, o governo vai ter que tratá-lo também com a ajuda das casas de aposta. Tá? Então, nós seremos nós não, né? As casas de aposta serão responsáveis por tratar o viciado. E essa, então, vamos lá. A regulamentação ou a abertura um pouco mais significativa, ou a abertura se deu em 2018, o começo de uma estrutura legislativa, governo Temer, né? Isso, vamos então à parte legal que os nossos advogados querem tanto saber, né? Esse movimento começou em 2018 com uma legislação no final do governo Temer que ele permitiu as apostas esportivas, que a gente chama de apostas de cota fixa, no Brasil, feita pela iniciativa privada após uma regulamentação, tá? 2018 então, o movimento começou com as casas estrangeiras vindo para o Brasil. Porque a casa estando lá fora, ela podia fazer a atividade dela via celular, via mobile, das apostas esportivas e jogos online em cota fixa.
E o mercado ficou esperando essa regulamentação 2018, 19, 20, 21, 22, essa regulamentação não veio. Ela foi demorando. E ela chegou no final de 2022, começo de 2023, para ser mais exato, com uma legislação já fazendo um arcabouço geral da atividade e em seguida criando uma secretaria de apostas para que ela fosse o órgão que regulamenta isso. Então nós temos aí já uma secretaria constituída, o secretário, todo o staff, e as portarias já estavam saindo. Hoje, por sinal, foi a última portaria. Foram 11 portarias no total, fazendo a regulamentação minuciosa, detalhada da atividade de apostas esportivas e jogos online no Brasil. Tendo como muito importante, agora nós temos um hiatozinho até o final do ano, que as casas vão pedir autorização, e a partir de 1º de janeiro, todas aquelas que pediram autorização já estarão funcionando legalmente no Brasil, com sede no Brasil, recolhendo os impostos e com segurança para o apostador, que é uma ponta importante. Mas não tem portaria demais já? 11 ou não? Tem, mas assim... Era necessário porque o sistema ainda é muito novo, de entendimento, ou ainda a legislação não é completa mesmo? Então, como é uma atividade muito nova no país, ou seja, uma atividade muito nova não, uma atividade nova no país, eu acho que foi necessário essas 11 portarias muito bem elaboradas, detalhadas, porque são muitos detalhes. Então, tem uma portaria só que fala sobre publicidade. Tá. Tem uma portaria que fala só sobre meio de pagamento. Tem uma portaria que fala sobre fiscalização. Tem portaria que fala sobre requisitos do jogo. Então, assim, foi necessário específicas com muito detalhes. Não são iguais o que eu sempre digo, que o Brasil é o país das portarias, dos regulamentos. Não, isso você tem qualquer coisa, aí você chega lá e ela é contrária à lei. Por exemplo, o advogado chega no cartório, tem lá uma portaria do juiz dizendo que o advogado só pode chegar lá. Ué, mas contraria o estatuto, que é lei federal. Entendi. Então essas portarias eram necessárias. Foram necessárias porque é uma atividade nova. Eu acho que poucas vezes nós participamos de uma regulamentação de uma atividade do zero, né? E a gente não pode pegar a legislação dos Estados Unidos, eu não podia pegar a legislação de Portugal e trazer para cá, porque o nosso sistema, o nosso arcabouço legal é diferente. O nosso sistema financeiro é diferente. Então nós temos o Pix aqui, então eu tenho que regulamentar Pix, eu tenho que proibir cartão de crédito, eu tenho que tratar do menor. Então você vê que são muitos detalhes. Então as 11 portarias foram necessárias. E eu acredito que ainda virão algumas outras de ajustes, porque ninguém conhece tudo sem estar em operação. A partir de janeiro, isso em operação, nós teremos mais algumas coisinhas. Então nós temos uma situação já regulamentada com relação às apostas online, né? Mas tem projetos no Congresso para regulamentar, inclusive, o jogo do bicho, o cassino. Então essa está mais adiantada. E esse outra parte? Na legislação que vai tratar de cassinos, bingos e jogo do bicho, ela já foi recentemente aprovada na CCJ no Senado. E a expectativa do mercado todo, principalmente o mercado internacional, porque quando a gente fala de cassino, a gente fala de grandes players internacionais. A expectativa desse mercado é que esse segundo semestre essa legislação seja votada, a expectativa é que seja aprovada, para que então nós tenhamos a volta dos cassinos no Brasil. Aí com o cassino vem estrutura da hotelaria, vem shows, vem um monte de outras atividades para fomentar. Teremos os bingos novamente e a legalização do jogo do bicho. Isso é inexorável, na sua opinião? Vai acontecer? Eu acho que vai acontecer. Por quê? O movimento das bets demonstrou que a gente chama as casas de aposta. Né? Mas essas são online ou não? Online. Demonstrou que é um fator de arrecadação tributária para o governo. Demonstrou que isso não é um fator que vá contra a pauta de costumes. O mercado está aí. Gera emprego. Gera emprego e você vê, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, são 40 times, salvo engano. 39 vivem em função de patrocínio de bet. Eles têm gera muito dinheiro, né? Eu acho que o futebol hoje vive em função das apostas esportivas, das casas de bet. Um pouco do feminino também. Um monte de show, um monte de influencer. Então você vê que tem muita gente vivendo em função do mercado de jogos. O cassino só vai contribuir com essa geração de empregos, porque lá né, quando foi proibido o cassino, foram mais ou menos 6 mil empregos diretos que perderam. Isso que lá na década, lá em Priscaseras. Lá atrás, você vê.
E você vê que interessante. Eu almoçando com um grande amigo, também um criminalista esses dias, o Pier Paolo. Ah, sim, Eu fui claro. almoçar com o Pier tem muita história. Ele me contou que existe um livro, eu não sabia, já li, que o movimento samba-canção no Rio de Janeiro, ele nasceu em função da proibição dos cassinos. Porque os artistas que atuavam nos cassinos, eles foram do dia para a noite demitidos. Eles começaram a fazer pequenos movimentos nos bares para tocar com um instrumento só. Então, para poder sobreviver, eles começaram a fazer os barzinhos, e a música no Rio Samba Canção, diz o livro, que é em função da proibição de cassino. Então, o cassino é um fator muito importante no Brasil de geração de emprego. Engraçado que a proibição às vezes leva até uma propagação maior de alguma atividade ou de uma pessoa. Né? Você vê que interessante. Então, são histórias, né, que a gente que está no meio costuma... Então, eu me lembro mais dos cassinos eu não peguei. Não é da minha época. Nossa. Mas o dos bingos eu peguei. A lei, né, que era a lei Zico. Não, a lei Pelé. Lei Pelé, desculpa. Lei Pelé. É que o Zico acho que participou, né, de alguma parte da... E era uma coisa interessante, mas também aí eu entro na minha próxima pergunta, porque me parece que a questão dos bingos não deu certo por conta de algumas fraudes, não sei se tributárias de repasse ou de aproveitamento e enriquecimento ilícito, mas teve problemas. Teve até uma CPI. Minha mãe, a Zulaia, foi presidente da CPI dos bingos em Brasília. E realmente com bastante denúncias de corrupção. Não sei se também tinha uma dose de preconceito em cima dos bingos na época, mas não deu certo. Como é que a gente vai agora administrar todo esse novo cabedal de fonte de renda, de emprego e controlar a sonegação, o desvio de dinheiro ou até mesmo atividades ilícitas que possam fazer parte dessa nova realidade? Voltando um pouquinho no bingo, eu acho que a questão do bingo estava muito ligada a que o pessoal chama hoje, tem esse viés também de falar que existe lavagem de dinheiro no jogo hoje. Porque lá se permitia a aposta em dinheiro vivo. Então as casas de bingo movimentavam naquela época muito dinheiro vivo. Então ali podia dar margem a interpretações. Hoje, com o nosso sistema bancário evoluído, que eu acho que é um dos sistemas bancários aí mais evoluídos do mundo, com o Pix principalmente, com o débito online, com a velocidade que eu acho que nós não teremos mais problema. Por quê? Nas apostas esportivas não se aceita cartão de crédito, não se aceita dinheiro, só Pix. Com o Pix eu tenho um controle muito grande pelas instituições bancárias. No cassino e no bingo, da mesma forma. Tá? A legislação já vai proibir principalmente crédito. Crédito é um problema para o endividado e para o viciado. Mas quando eu faço Pix e eu faço débito, eu já consigo ter um controle maior. Quando eu evito a entrada de pagamento em espécie, eu consigo ter um controle melhor. Então, assim, por isso as 11 portarias são necessárias. O controle da portaria em lavagem de dinheiro é muito grande, usando SERPRO, usando Bacen, usando COAF. Então, assim, eu não vejo, lógico, sempre haverá um outro aí que vai querer fraudar, mas eu vejo a margem muito pequena de fraude e de evasão tributária. Certo. Bom, isso também faz parte de um esforço de entidades, você citou esses Bacen. Agora, nós podemos ter ligações. Esse grande cassino aí que você disse que é uma realidade próxima, vai ter shows, vai ter... Mas assim, em outros hotéis que não tem cassino, você pode ter venda de droga, tem, qualquer como atividade. você tem num bairro nobre. Então, não é o hotel ou o cassino. Isso está claro para a população? Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando, e aí falando agora não mais como advogado e como presidente da associação. Isso. Nós identificamos essa necessidade de mostrar para a população que o jogo é legal e o jogo é legal. Então, nossa campanha, a partir de agora, para todas as mídias, vai ser hashtag o jogo é legal. Como é que é? O jogo é legal? O jogo é legal. Ilegal. Ilegal. Porque ele é legal no sentido de estar legalizado. Jurídico. E legal de um negócio para a gente se divertir. Não é meio de vida, isso que a gente sempre fala. Jogo não é meio de vida, jogo é diversão. Então nós vamos começar com essa campanha. Estamos envolvendo várias entidades, mídias de modo geral, para começar a desmistificar. E a gente diz que é refrescar, é trazer uma nova visão do que é essa atividade do jogo. Então assim, acho que a gente agora, a nossa missão é mostrar à população responsabilidade no jogo e tirar um pouco do peso do cara que joga, porque
você nunca quer dizer que você joga. Você pode perguntar, você já jogou na aposta esportiva? Eu não, nunca vi, nunca joguei. Só que você tem milhões de brasileiros jogando. Parece aqueles programas de populares. Eu vi. Eu vi que alguém joga e já Não, ganhou. não, aqueles programas populares da televisão. Eu nunca assisti, mas me falaram, mas me contaram. Exatamente. Bom, a minha missão agora é chamar um intervalo e também extrair do Dr. Plínio mais informações sobre esse universo, no mínimo interessante, mesmo que você discorde da implementação. Vamos fazer um intervalo aqui no podcast Pontos e Vistas da OAB São Paulo e já voltamos. Qual é o seu sonho de vida? Ai, vai me dizer que você não conhece a OAB Prev São Paulo. Desde 2006, ela ajuda advogados e seus familiares a alcançarem suas metas. E mesmo com São Paulo no nome, está presente em vários estados. Mas você não confiaria em qualquer um. Então não vai aceitar qualquer plano, né? Na OAB Prev São Paulo, você é dono do seu dinheiro. E isso se traduz em um monte de vantagens. Por isso, o plano é a opção ideal para realizar seus objetivos de vida. E também para apoiar sua família naquelas horas inesperadas e mais difíceis. E não conta por aí que os concorrentes vão ficar com ciúmes. Mas é um plano que cabe no seu bolso. E se já não fosse vantagem suficiente, ela também não tem fins lucrativos e todo o retorno financeiro vai para você. OAB Prev São Paulo. Inteligência para planejar, flexibilidade para realizar. Muito bem, voltamos aqui no nosso podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB São Paulo, conversando com o Dr. Plínio Lemos Jorge, que além de advogado especialista em direito tributário, é presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Você me dizia há pouco sobre essa questão do cassino, de jogos. Algumas curiosidades. Essa do passado, que existiam shows, essas pessoas ficaram desempregadas. Existem as pessoas que são jogadores profissionais, que a gente vê muito isso em filme, que as pessoas contam cartas e que os cassinos ficam todos com as câmeras. O que eles... Isso seria uma fraude? A pessoa que consegue contar carta ou consegue só ganhar no jogo? Ou isso é um pouco não uma realidade? Eu acho que, assim, eu não conheço muito bem a realidade de um cassino nessa questão de conta carta, mas para o cenário de apostas esportivas e jogos online, nós temos isso sim. Porque eles fraudam com robozinhos que tentam identificar os algoritmos. E as casas identificam esse jogador fraudulento e aí sobe uma bandeira vermelha e nós teremos um tratamento para essa pessoa, sabe? E como é que identifica isso? É logo de cara ou é um processo que a pessoa começa a ganhar e chama atenção? Então, tem algumas entidades internacionais que fiscalizam o jogo, então para eles também é fácil de identificar, dependendo do movimento. É tipo a CVM, a hora que tiver movimento atípico, você consegue identificar o fraudador no jogo online. E nós temos um grande problema que são as fraudes em apostas esportivas. Isso aí está um cenário, uma preocupação muito grande da associação, principalmente, das casas de aposta que são vítimas, porque existe a fraude em aposta esportiva. O que é a fraude em aposta esportiva? Quando você abre a casa de bet pelo online, você pode apostar em qualquer esporte do mundo, né? Você tem ali de rugby, cricket, ping-pong, tênis de mesa, Olimpíadas agora. Existem algumas máfias que elas fazem o seguinte, elas combinam o jogo. Isso aconteceu recentemente no futebol com um jogador famoso que está sendo investigado. Então combina, você, por favor, você poderia tomar um cartão amarelo no primeiro tempo? Isso. E ele fala, eu vou tomar um cartão amarelo como se fosse uma coisa tranquila. Só que esse cartão amarelo que ele vai tomar está atrelado a uma série de apostas fraudulentas no mundo inteiro. Então ele aposta fraudulentamente em várias casas pequenininhas para não chamar atenção. Você pode perder, deixar entrar uma bola, você pode fazer isso, você pode fazer uma falta, você pode ser expulso. Então assim, isso é um problema grave. Nós também, como associação, vamos começar movimentos de cursos ensinando, mostrando para a base dos jogadores que isso é fraude, que isso é crime. E quando a gente identifica movimentos atípicos, a gente imediatamente vai levar isso ao conhecimento das autoridades públicas, bloquear o jogo,
avaliar o jogo para que isso não seja lesado. A casa é a vítima, né? Isso e prejudica o esporte. Mas isso em termos comerciais é uma das grandes alavancas dessas casas de apostas que inclusive divulgam em propagandas. Não é só o resultado que você pode apostar. Você pode apostar se o cara vai ser expulso. Você pode apostar em tudo. Mas aí não aumenta também o leque. A gente volta àquele problema anterior, né? O que leva ao crime? Mas você não aumenta muito o leque de opções para ter fraude? Porque assim, um escanteio, tomar um amarelo é tão fácil. Então, isso é uma preocupação muito grande. E nós temos uma entidade que eu estou te falando, ela é internacional, com 8 mil funcionários, que ela fica avaliando o movimento de jogo. Então, qualquer movimento irregular de apostas, ela já sinaliza. Ela não deixa... Por exemplo, desculpa te interromper, você percebe que tem muito aposta que o jogador centroavante vai tomar um amarelo. Exatamente. Tem uma movimentação estranha aí. Sinal amarelo. Por que várias casas com vários jogadores diferentes estão apostando no cartão amarelo daquele cara se nunca houve aposta daquele jeito? Interessante Sinal isso, amarelo. Que loucura. Recentemente houve um princípio de fraude num jogo da 3ª divisão da Ucrânia. Nossa. Sinal amarelo, não aceita mais aposta ali, vamos avaliar os jogos. Então você vê que tem essa preocupação na fraude esportiva, porque existe a figura do fraudador que vai até o menino, principalmente de base, e convence. Ele ganha R$1.000 na base, por exemplo, na 2ª divisão do Campeonato Paulista, sei lá. Ó, você ganha R$1.000 por mês, eu vou te dar 1.000 para você cair na área. Pronto, já está fraude, a máfia está armada. Mas então, essa é uma preocupação muito grande, porque isso além de tudo, estraga o esporte. Como que você vai saber se aquele cara caiu de verdade? Convenhamos, para quem gosta de futebol, não sei se você gosta, eu acho que já está um pouco estragado. Mas aí um outro debate não é para hoje. Eu sou corintiano, não sei, você que torce que time? Eu sou São Paulino e francana, né? Principalmente eu sou Então francana. a gente tinha no passado denúncias de juiz, de árbitro corrompido, mas assim, nessa dimensão, nessa magnitude, só com apostas. Mas eu acho que o futebol perdeu muito com essa burocratização, não por causa das apostas, mas está muito difícil até de fazer gol. Só aumentar a chance de fazer gol, não reduzir. Daqui a pouco vai ter corrupção do cara do VAR também, né? Já pensou um cara do VAR? Esse cara decide a aposta o cara ou a mulher, né? Também pode ser. Então, assim, se a gente for falar em fraudes hoje, em vez daquele contador de cartas, nós temos as fraudes de modo geral. Contar carta está muito difícil, né? É difícil, você não conta tão rápido. Outro aspecto que você levantou, que, salvo engano, fez parte dessas 11 portarias, que é a questão da publicidade. Você disse hoje que os influencers, e aí carece também de regulamentação, que é a questão da responsabilidade das redes sociais, das pessoas que divulgam, e tem muita gente divulgando casas de aposta, em especial influencers, dizendo o seguinte: olha, vocês podem jogar, mas eles fazem aquela recomendaçãozinha, lembrando, meio que um manual, acho que não tem regulamentação para isso, lembrando que casa de aposta é algo de sorte, você tem que fazer com moderação. É suficiente isso para proteger o consumidor? A exemplo mais ou menos do que acontece, mal comparando com o cigarro, né? Se fumar faz mal à saúde, mas continuam comprando cigarro. É suficiente isso? Até então nós não tínhamos uma legislação específica para publicidade, ainda que o CONAR já tivesse começado a estudar o movimento. Agora com essa portaria, eu não terminei de ler, mas ela é bem completa para evitar esse tipo de ação de influencers, que a gente chama de influencers negativos. Essa que saiu ontem? Saiu hoje. Hoje? Hoje. Então não deu tempo de eu terminar, não, mas ela tá compreensível, completa, saiu hoje. Pô. Mas assim, ela já vai evitar, por exemplo, o influencer não pode divulgar que jogo é meio de vida. Tá? Ele pode fazer propaganda do jogo. Ele tem que colocar que só pode jogar acima de 18 anos. Ele tem que colocar que jogo tem que ser responsável. Então ele vai ter uma série de recomendações para as publicidades. Para as próximas. Daqui para frente. Não pode colocar que é meio de vida da pessoa, não dele. Dele, influência pode ser meio de vida, né? Eu tenho dúvidas ali na portaria que eu vou dar uma lida, porque eu acho que nem isso ele pode falar. Ele pode fazer uma propaganda genérica, tá? Sem induzir o consumidor a vir para a casa de apostas. Um movimento muito grande que foi proibido bônus. Então as casas davam bônus para as pessoas virem jogar, para conhecer a casa. O bônus está proibido, não pode mais. Então você vê que a portaria é bem completa com relação à publicidade, porque é o principal problema
é a publicidade enganosa de uma casa fraudulenta. Ela traz uma negatividade para o setor todo. Então, as casas sérias que vão se regulamentar também têm essa preocupação de evitar essa propaganda de uma maneira desenfreada que atrapalhe o movimento delas. Então, a preocupação do setor também com essa responsabilidade. E na questão da responsabilidade com relação aos outros parceiros, as pessoas que teriam, digamos, a outorga ou o direito, isso está sendo bem fiscalizado? Será. A partir de 1º de janeiro, principalmente, que é quando as casas terão sua sede no Brasil. Então, a gente trata como afiliado, que são os parceiros que levam clientes para as casas de apostas. Os filiados serão responsáveis, bem como as casas de aposta. Os influencers serão responsabilizados por propagandas fraudulentas. O meio de pagamento é responsável também pela operação. Então, o controle de uma bet vai ser muito rígido. Só que nós temos um problema. As bets regulamentadas estarão em atividade a partir de 1º de janeiro. Só que nós teremos um universo de outras milhares que não estarão regulamentadas. Então, a nossa preocupação como associação, e já levamos isso ao governo, é o combate ao ilegal. Por que o ilegal? O ilegal de uma padaria que está fraudulenta, que está fraudando, que não tem CNPJ, ela está aqui na esquina. Uma casa de aposta fraudulenta, ela está em qualquer lugar do mundo, eu não consigo identificar. Quando eu tiro ela do ar, ela entra online. Ela é online. Então, o combate ao ilegal vai ser um trabalho muito grande a partir de janeiro, para evitar que eu leve um jogador para uma casa ilegal achando que é uma casa legal. Por que acontece? A casa ilegal não tem responsabilidade nenhuma. Ela abre hoje, ela arrecadou, ela segura o saque, ela fecha amanhã. E aí esse apostador que estava lá se divertindo, quando for tirar o dinheiro não vai conseguir. Onde ele vai? Ele vai no Procon, ele vai no Reclame Aqui, ele vai judicializar. Então vamos começar um movimento que a gente não quer, que é de levar essas demandas que a gente sabe que não terão sucesso para o judiciário. Mais uma vez entupindo o nosso judiciário de ações que a gente sabe que não vai ter resultado. Então, nossa preocupação é evitar isso, tirando o ilegal de circulação. Eu digo isso até porque, até pensando no futuro, alguém que vai ser o dono do cassino ou mesmo das jogas de aposta, a gente sabe que, embora não seja a causa, mas existe uma consequência de alguma parte do crime organizado estar embrincado, por exemplo, com o jogo do bicho. Exato. Ou estou falando bobagem? Existe. As pessoas que serão legalizadas não podem ser as mesmas pessoas que ficam na ilegalidade. Justamente para poder evitar que essas pessoas possam, de maneira legal, continuar com crimes paralelos, se é que eles existem. É esse meu ponto. Não deveria ter, sim, como se fosse um currículo de pessoas mais idôneas? Então, essa é uma das exigências das portarias. Você tem que ter um currículo, você tem que atestar um conhecimento mínimo na área. Você tem uma outorga cara, uma outorga federal hoje, para você ter uma bet de 30 milhões de reais, com mais 5 milhões de garantia. É isso? 30 milhões para você comprar o selo do... Você comprar autorização para funcionar no Brasil. E 5 milhões de reais depositado de garantia para eventual saque de apostador, eventual movimento descasado. E os estatutários também têm que passar por um crivo do Ministério. Tem que passar para o Ministério um atestado de idoneidade, tem que juntar certidões. Então, as casas legalizadas, elas terão uma responsabilidade muito grande. Mas veja que isso gera custo para a casa. Então, você manter uma estrutura de compliance, de jurídico, de representante com o Ministério, é custo. O ilegal não tem nada disso. O ilegal não tem nada disso. O ilegal vai botar a aposta dele ali num custo mais barato para o apostador, não vai recolher o imposto do apostador. Então, a tendência do apostador é falar, pera um pouquinho, essa casa está me pagando 10-1 no São Paulo. Essa outra casa aqui está me pagando 20-1. Eu vou na 20-1. Só que ele não tem essa percepção de que essa aqui é legal e essa é legal. Então, a função, principalmente agora, da associação e das casas é divulgar isso. Não aposte com o ilegal. Aposte com empresas sérias para você também não ter surpresa lá na frente. Até porque está apostando muito no São Paulo, né? Não está tão bem assim, tô brincando. Mas a clandestinidade traz também problemas para não só para a estrutura toda social, mas até impacta no vício, porque a pessoa pode, na clandestinidade, não ter esses controles, essa malha de proteção que você mencionou. Exatamente, porque o viciado
quando identificado numa casa séria, ele vai ser bloqueado e a casa tem que tratá-lo. Ela tem que oferecer tratamento psiquiátrico, psicológico para aquele viciado. No ilegal, nada. Eu não quero saber se ele é viciado ou não. Eu quero que ele jogue e gaste o dinheiro dele, não tem problema. Agora, você é advogado especialista, né, nessa área, em direito tributário, que não é bem a área de... Você caminhou mais por essa área mais específica faz tempo, porque é uma novidade, né? O direito tributário a gente acaba tendo uma afinidade muito grande. Com os números também, né? Os números, é uma área que a gente já vem de concentração, de mestrado, doutorado, e tem um viés muito grande na tributação. E eu acho que eu comecei a enxergar esse movimento de jogos e apostas na tributação. Porque a minha primeira vontade de escrever minha tese de mestrado foi de tributação de jogos de azar. Então você já gostava do tema. Já gostava do tema, principalmente a proibição de bingos. Meu pai adorava um bingo, meu pai era fascinado em bingo. Então eu já comecei a estudar e acho que foi isso que me trouxe para esse mercado. Seu pai é falecido já? Meu pai faleceu. Sinto muito. Então, nesse teu diapasão, você se estruturou. Tem mais gente já que entende desse assunto? Como é que está a advocacia nesse mercado? Olha, advocacia especializada. De um ano e meio para cá foi uma avalanche de novos advogados estudando o tema. Então a gente já identifica os grandes escritórios com áreas dedicadas, os médios escritórios com alguém estudando, várias palestras, vários eventos para falar do tema, porque todo mundo percebeu que é um mercado que a partir do próximo ano vai ser pujante para todas as áreas. E não seria diferente para os advogados, porque com a regulamentação, problemas virão. Não é porque regulamentou que a gente não vai ter problema. Não que advogado só sirva para resolver problemas, né? Mas principalmente, mas também para levar soluções. Então a advocacia está num momento importante de entrar nesse mercado, estudar. A gente está preparando aí alguns eventos voltados para o judiciário, para o Ministério Público, para a Polícia Civil, e principalmente para os advogados, porque é tudo novo para todo mundo. A gente que está nesse mercado estudando, a gente tem uma certa familiaridade com o tema, mas para muita gente é novidade e não basta só ler portaria. Tem que conhecer e essa base do tributário. Acho que isso aí também... Eu, por exemplo, como criminalista, eu até hoje não sei o que é fato gerador. Na faculdade não aprendi. E não adianta me explicar, que eu continuo tendo dificuldade. Meu universo é muito abstrato. O criminalista é uma abstração geral. Claro que algumas coisas a gente tem que estudar também. Agora, nesse ponto, o judiciário, como é que o judiciário vai encarar essa litigiosidade, essas questões todas que devem parar na justiça, que alguns partidos políticos, inclusive, já acenam entrar contestando a constitucionalidade do jogo no Brasil? Eu acho que o tema também é muito novo para o judiciário. Eu não tenho notícia ainda de algum decisão que chegou ao judiciário, que sequer chegou ao judiciário. Temos muitas fraudes ligadas a depósitos que estão no judiciário. Então, por exemplo, tem um fraudador que fala: estou vendendo um sapato de R$1.000, só que te vendo por R$100. Já aconteceu. Quando ele faz R$100, o depósito de 100, que a gente já sabe que é fraude, ele pede para depositar numa casa de apostas, para ele poder jogar. Então isso tem chegado no judiciário, mas a gente explica como sendo uma fraude, numa venda de mercadoria, com o Pix remetido para lá. Só isso que chegou. As outras questões delicadas ainda não chegaram, porque a regulamentação é a partir de 1º de janeiro. Então o judiciário vai ser novo também, e nós estamos prevendo aí para o próximo ano já vários eventos também de cunho de estudo. Alguma coisa na USP a gente já vai começar a fazer para levar para o judiciário um pouquinho dessa visão do que é o mercado, do que é uma casa de apostas, como que ela funciona. Você tem que saber um pouquinho de onde é tecnologia para poder julgar também. Então a expectativa é que ano que vem demandas aconteçam e inúmeras, né? E você, como presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, o que a associação, qual que é a história dela, o que ela tem feito nesse cenário todo? Você já contou uma parte, né? Mas a associação nasceu para poder trazer para unir as casas sérias. Então, as casas que vão se regulamentar, elas podem estar na associação. Quem não for se regulamentar, a gente não aceita na associação. E a gente aceita um ecossistema das empresas que vão levar serviços para as casas regulamentadas. Então, nosso papel hoje é nos unirmos
para mostrar para a população, para mostrar para as autoridades a seriedade desse mercado, o compromisso do mercado, que o mercado tem que se regulamentar, a gente tem que tratar, a gente tem que evitar menores, a gente tem que dar essa seriedade que a gente quer para mostrar, primeiro, que o jogo não é meio de vida, segundo, que o jogo está legalizado e que o jogo é legal. A gente não quer tirar ninguém, tirar dinheiro de família, a indústria quer que as pessoas se divirtam. Mas aí eu vou polemizar um pouquinho, eu sei que tua postura por hora é incentivadora com responsabilidade, Exato. Que é o papel de um presidente de uma entidade. Mas é legal, mas alguém pode falar, beber bebida é legal, fumar é legal, mas já está proibido, por exemplo, propaganda na televisão. Será que não vai ter que caminhar para tirar a propaganda de aposta? Se tirar, já foi um objeto de discussão. Se tirar agora, o mercado para, porque é um mercado novo. Mas fatalmente nós teremos que enfrentar essa discussão. Até quando todo mundo estiver viciado, aí vocês param. É isso? Não, quando todo mundo estiver se divertindo, a gente para. Tá bom. Mas fatalmente nós vamos ter que enfrentar essa discussão. Ela já está bem... Eu estou fazendo o contraponto para entender, entendeu? Fatalmente, assim, a portaria já trouxe muita regra na publicidade. Mas, como toda atividade, tem que a gente avançar um pouquinho e a publicidade vai ser, logo vai ser revista, assim. As casas não querem, lógico, querem quanto mais movimento, melhor. Mas a visão do jurista, do advogado, a gente lá na frente vai enfrentar esse tema. Porque aí fica uma linha muito tênue entre o que é proativo, o que é uma... Você citou influencer. Ele está divulgando, uma propaganda. E hoje com a rede social isso vai um exponencial muito grande. Agora, por exemplo, a casa de aposta, ela pode fazer, incentivar... Por exemplo, eu estou cadastrado numa... É que eu não entendo muito o universo. Estou cadastrado... Por exemplo, eu fico uma semana sem jogar. Eles mandam uma mensagem, escuta, você não vai jogar? Você não vai? Porque eu recebo mensagem para jogar, sendo que eu não jogo Se você tiver cadastrado numa casa e você tiver, salvo engano, a portaria disse isso, há mais de 90 dias sem jogar, você vai ser, acho que excluído. Ou descredenciado, alguma coisa assim. Aí a casa não pode ficar te bombardeando mais. Entendi. Se você estiver jogando todo dia regularmente, se você estiver ativo, ela pode te mandar informações. Você está jogando aí, hoje tem São Paulo e Corinthians, hoje tem Palmeiras, hoje o Tigrinho está pagando mais, hoje o Aviator. Teve uma mulher que perdeu todo o dinheiro nesse Tigrinho aí. Então, ela foi para a televisão chorar. Perdeu tudo, até casa. Mas você vê, o Tigrinho ficou estigmatizado por propaganda enganosa de influência. O Tigrinho, eu já falei isso algumas vezes, o Tigrinho não é um jogo tradicional e famoso porque é o Tigrinho, ele é um jogo de slot. Só que ele paga 98% de prêmio. Então, do que entra no algoritmo, sai 98% em premiação. Lógico que tem 2% que perde e vai chorar, né? Mas assim, ele tinha uma taxa de sucesso alta. Esse é o segredo. Por isso que viciou, digamos, ou incentivou. Incentivou. Quanto mais o jogo paga, mais o jogo fica popular. Porque mais pessoas ganham e eles mesmos divulgam, ganhei naquele joguinho, aquele joguinho. Então por que jogam tanto na cena assim, se ninguém ganha? Alguém ganhou, e muito, né? Engraçado como tem teoria da conspiração é a coisa que mais flui. Eu conheço gente até esclarecida que fala, não, é tudo fraude. Eles escolhem um apostador. Então, eu já vi falar isso. Mas e qual é a vantagem que a Caixa tem? Se a Caixa fatura 100 milhões e paga 30 e ganha 70 milhões de lucro, qual é a vantagem que ela vai ter de fraudar para ganhar mais 5? Isso é conversa de quem não ganhou. É que realmente é difícil ganhar. Não tem essa taxa de sucesso, mas tem um apelo de você ficar milionário. Se você ganhar 20 milhões, 30 milhões, isso nenhum tigrinho paga, né? Não, de jeito nenhum. Ele vai ser limitado agora, então as regras vão ser duras. Mas eu estou fazendo essa analogia para dizer o seguinte: importante. A loteria do Estado ou da Federação, que tem loterias paulistas também, paulistas e de outros municípios, de outros estados, Nordeste, tem todos os lugares da federação. Isso tudo está muito já estruturado, né? E ninguém fica alegando problemas de influência negativa ou de estrutura. A Loteria Federal, que é maior dinheiro que ganham, né? É muito dinheiro. Mas isso faz parte desse costume, desse movimento que teve lá atrás. E você lembra, gente que está lidando aí com o direito todo dia, dívida de jogo não é cobrada. Então isso ficou na população também. Ficou como dívida de jogo não é cobrada. Então tem muitas ações hoje, por isso que o cartão de crédito também não é aceito, porque perdi em jogo, me devolve o dinheiro. Então
Então daqui para frente não, dívida de jogo vai ser cobrada. Não vai ter dívida porque só se aceita em Pix. Meu caro, nosso papo está muito bom, mas o tempo ele é limitado, né? Não por uma portaria da OAB, mas por uma questão pragmática nossa aqui. E eu te passo a palavra aí para rápido dizer o que você quer falar sobre mais algum assunto. Faltou alguma pergunta para você? Olha, eu acho que faltaram várias perguntas, mas assim, nós temos que voltar alguns programas para a gente debater no detalhe. Você falou de loterias. Mas você vai me deixar chateado, hein, que eu não fiz não, as mas perguntas. Não, mas é o tema assim, loterias por causa estaduais e municipais. Ah, tá. Vão ter problemas, vão ter várias iniciativas, então a gente pode voltar a falar nesse assunto. Agora, para não deixar o nosso telespectador aí ansioso, eu lembrei o nome do presidente. Ah, isso é legal. Da mulher da Dona Santinha, ou o marido da Dona Santinha. Então quem proibiu foi Dutra, e dizem também que ele proibiu em função do apoio que Vargas dava aos cassinos. Então, ou um pouco foi pela Dona Santinha, um pouco foi para tentar apagar a figura de Vargas, que era o grande incentivador dos cassinos. Então, para você não ficar sem resposta, o presidente Dutra. Conversamos aqui no podcast Pontos e Vistas com o Dr. Plínio Lemos Jorge, que é advogado tributarista e também presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Muito obrigado por você nos acompanhar até agora no podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB de São Paulo.